Olá pessoal, e nós estamos chegando de novo aí pela sua telinha com mais um programa Roda de Amigos deste domingo, agradecendo a sua sintonia e simpatia sempre nos assistindo. E hoje, vocês viram que estamos com esse Fusca lindo, maravilhoso e muito marcante aqui no nosso município de Quintana. Você já sabe com quem nós vamos conversar. O programa hoje é espetacular. Nós estamos na Avenida Marília e vamos conversar juntos com o nosso amigo de sempre, Silvano Furlan. Uma família queridíssima na nossa cidade e você vai conhecer um pouco da história deste homem maravilhoso, homem de Deus. Vamos juntos comigo e com nossos apoiadores que o Roda de Amigos está começando. Roda de Amigos na sua casa, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Itapuã Móveis Eletro, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Farmalong, DJD Mercado, Donatello Pizzaria, Multicoisas do Zan, Mamoça Store, Líder Supermercado, Mercado Santo Antônio, Lojinha Kids, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Virtual Gás e Virtual Utilidades em Herculândia, Supermercado Campante, Decar Lava Rápido e Polimentos, Panificadora Campante, Casa Natan, Conexão Animal Veterinária, Cantinho do Açaí, no Calçadão de Quintana. E aqui então estamos ao lado dessa pessoa sensacional, conhecida por todo mundo e mais um pouco. É o seu Silvano. Acertei? Acertou. Nome completo do senhor, seu Silvano. Silvano Furlan. Silvano Furlan. Primeiramente, seu Silvano, a gente quer agradecer muito a recepção do senhor, né, da família, a dona Odete, a Marli, que também estão por aqui acompanhando, e ceder esse tempo tão precioso que o senhor tem para conversar com a gente. Graças a Deus, nós temos todo o tempo do mundo. Esse é seu Silvano, é querido por todos e gosta muito do esporte, de futebol, né? Não é isso? Futebol, bote, baralho, cacheta. Quando morava no Córrego Branco, jogava Felipe. Até o meu neto falou, mas o que é Felipe? Felipe é meu nome. Aí tem que explicar para ele que era dois cafés que nascem grudados e nós jogávamos. Era criança, tinha isso aí como passatempo. E quando um ganhava o Felipe do outro, ficava contente, né? Seu Silvano, eu conheci o senhor, na verdade, nas laterais dos campos aí, né? O senhor que sempre acompanhava o esporte, campeonatos, jogos, conhece muito, sabe demais, né? Grandes nomes do futebol, do esporte como um todo. Tem o filhão lá, que nós vamos falar dele já, que também deixou uma marca muito bonita aqui no esporte de Quintana. Hoje ele mora em Tupã, mas ainda joga e joga muito, né? Joga muito, joga muito. Um dia me perguntaram para mim, entre eu e ele, qual que era a diferença? Aí eu expliquei. Ele joga muito bem do meio para trás, de médio volante e quarto zagueiro. E eu jogava bem mais para frente, de meia esquerda, ponta esquerda, centroavante. Era melhor chegada. E eu sempre falei para ele, estando na beira da área, você tem que tentar fintar. Porque se você fintou, você ganhou a área, aí o seu vai receber pênalti, então você vai fazer gol, né? Então, eu sempre usei assim. Então, eu tinha mais futebol naquela época do bairro Goiuguti, lá do sítio. Eu cheguei a jogar em Quintana com o Lauro Guimarães. Dispensa comentário. Jogou bola com ele. Meio tempo só, que foi um dia que ele fez por despedida, tinha aquele campo grande lá em Quintana. Naquela época era a Associação Atlética Quintana, né? Nem tinha o comercial. O comercial foi fundado depois aqui em Vila Campante, né? Mas tinha a Associação Atlética Quintana. Seu Silvano, o senhor nasceu aqui mesmo em Quintana, né? 12 de outubro de 1938, na Fazenda Santa Alda, bairro Córrego Branco. O senhor nasceu ali? Ali. E nunca saiu de Quintana? Não, no município não. Depois meus pais ganharam dinheiro no café e compraram o sítio no Goiuguchi. E lá foi onde eu fiz o resto da minha vida, que me casei. Teve os filhos todos lá, né? Todos lá.
Sou pai de 5 filhos, 10 netos, 5 bisnetos, né? Então, minha família, graças a Deus, cresceu bem, né? É uma história muito bonita, né? De amor, dedicação pelos filhos, né? E além do mais, seu Silvano, a dificuldade que tinha na época para cuidar da família, né? Então, nós morávamos no Córrego Branco, vinha na jardineira do finado Félix, ia lá para o Salão Branco. Era o caminho que nós tínhamos. E eu fui batizado na primeira capela do Salão Branco, Ah, o senhor foi batizado lá na Capela São João. São João. Era a antiga capela, era de tábua, né? Minha família toda era de lá, né? Porque naquela época ainda não tinha igreja matriz daqui, né? Seu Silvano tocou num assunto muito importante, histórico por sinal, né? Muita gente acha, seu Silvano, que a primeira igreja construída em Quintana foi a matriz, né? Mas de fato não é, né? Primeiro foi no Salão Branco, né? Salão Branco. Era a capela do Salão Branco. Né? Capela do Salão Branco. Capela São João, né? Capela São João. Mais tarde, o prefeito João Alves foi rastreando, ele achou um lugar lá que tinha uns tijolos e achou que a antiga capela do São João era lá, né? Aí ele construiu a nova capela, né? De São João. Que é atual hoje. Que é atual hoje, bem feitinha, de tijolos, tudo, que antigamente era de tábua, né? De tábua. O senhor lembra quem fez a capela? Quem começou com a capela lá? Não, não lembro. Não lembro, né? Aí depois, então, foi modernizado, né? Tirado a madeira e feito de alvenaria. É. E depois de quantos anos, seu Silvano, que começou a construir a matriz? O senhor lembra mais ou menos? Não, certo não. Certo não. Mas mais ou menos eu me lembro de uma vez conversando com o senhor João Português, que o senhor João Português veio de Portugal, pegado a igreja matriz de construção, né? Foi o sogro dele que pegou para ele vir para Portugal, porque tinha a dona Zumira que morava com o pai e que queria que ele viesse para cá. Então ele já veio com a igreja matriz, foi ele que fez, construiu a igreja matriz. Mas a parte de madeira não foi ele. Até um dia eu vim com o time do Goiguchi lá, coisa ali, tudo era Santa Amélia, não tinha um campo da Santa Amélia aí. E eu vi aquela vez, a única vez na minha vida, não vou ver mais. 2 caras com uma pá, jogando tijolo em cima, 2 meninos pondo o tijolo numa telha, pondo as telhas em cima e jogando, e lá tem um monte de gente pegando as telhas e passando de um para outro. Eu vi só aquela vez. E perguntei até para o senhor João Português, ele falou, eu não me lembro, porque nós quando fizemos a parte de tijolo, nós entregamos uma firma de Marília que pegou para fazer o telhado, né? Então, isso daí eu vi uma vez só, eu acho que eu não vou ver mais, né? Porque hoje tem tudo... Mudou muito, né? Hoje em dia as tecnologias avançaram, né? Na época era difícil falar em andaime, né? Hoje tem tudo, tem os caminhões, né? Que levam o maquinário. Cima, guincho, né? Tudo. Uma obra como a Igreja Matriz deve ter demorado muito para ser concluída, né? Demorou. Hoje em dia uma obra daquela ali é super rápida, né? Me parece que quem deu entrada na planta foi o Padre Antônio, né? Ah, o Padre Antônio que deu entrada na planta. É, por isso que tem aquela rua, Padre Antônio, né? Padre Antônio José dos Santos, Isso. exatamente. Depois veio o Padre Pedro Plonca, um alemão, né? E aquele lá que andou por aí tudo em busca de dinheiro para construir. E esse Padre Pedro Plonca, ele disse que era sangue alemão, ele era muito bravo, né? E a Santa Amélia deixou ordem para o Chico Gia, que era o caminhoneiro da fazenda, toda vez que o padre pedisse, né, para ir buscar auxílio por aí tudo, né? Por aí tudo. Então o Chico Gia me contou até uma historinha, não sei se eu posso falar aqui, mas acho que eu devo falar. Que ele disse que foi lá no bairro Barreirão, o Barreirão naquela época estava começando, e lá era um lugar de terra muito ruim, né? Aí disse que ele chegou lá com o padre, né? Aí, naquela época os padres só andavam de batina, né? Aí a mulher
mulher falou, ó, o padre aqui dá benção pro padre, as cantoras dá benção pro padre. Aí falou, nós estamos procurando donativo para construir a igreja. Aí foi a mulher para falar com o meu marido que estava na roça. E o marido lá escafuchou uma moeda, devia ser um cruzeiro, um merré naquela época, né? E disse que deu para o padre. O padre, mas só isso para construir a igreja? Aí o Chico Dias falou, me dá aqui essa moeda, me dá aqui essa moeda. Aí pegou e deu para ele. Ele pegou e falou para o dono, o senhor guarda essa moeda e vai comprar doce para suas crianças. Porque quem vai construir a igreja são os fazendeiros de café. Não é os pobres. Os pobres não tem boa vontade, mas Não tem condições, é verdade. Então são fatos que alguns eu vi, outros eu vi, né? Mas são relatos gostosos. Ainda hoje eu peguei uma medalha lá em casa, que eu joguei bocha com o doutor Pedro Corneliano lá em Pompeia. Nós ganhamos, 4 duplas ganhamos. Então tem uma medalha que eu achei lá hoje, que foi bocha com o doutor Pedro Corneliano. Olha só, o senhor ganhou essa medalha então agora. Não, vamos dizer assim, na época do doutor Pedro Corneliano, né? Você lembra do doutor Pedro Corneliano, sim. né? Então, vamos dizer assim, o doutor Pedro, Aldo Pedro Corneliano Filho, né? Deve ser mais ou menos isso o nome dele, né? Ele era fanático para esporte, né? E ele gostava também de tomar uma cachaçinha, uma cervejinha. No dia que nós ganhamos esse torneio em Pompeia, né? Ele gostava de jogar com o Zé, meu irmão, Zé Furlan, porque o Zé Furlan também gostava de tomar uma cervejinha naquele tempo, até uma cachaçinha ele tomava, né? Então o padre Pedro era um amigo dele de carregar nas costas, né? E aquele dia o Marcelino, meu filho, tinha um bar ali, pararam no bar lá, o doutor Pedro, para montar no carro, precisaram pôr ele dentro do carro. Tanto que ele tinha bebido e comido, feito festa, né? Que ele gostava. Tomou umas duas e não passou bem. Não passou bem, foi mais ou menos isso. Então, posto um cara. Então, são fatos que, né, talvez até bom, e eu falo, talvez até nem não é bom, né? Não, são histórias, né? São histórias da época de Quintana, né? Lógico, o nosso programa Roda de Amigos, que ele vai cavucando histórias com pessoas maravilhosas, como o seu Silvano hoje, e tantas outras pessoas que já passaram aqui no nosso programa e que irão passar, né? Tem muita gente que vai passar com a gente batendo papo, trazendo história, relembrando o tempo antigo, as coisas caipiras, as coisas da roça, as coisas que existiam valores, né? Hoje em dia os valores vão se invertendo em muitas situações, infelizmente, né? Mas a gente vai, através do Roda de Amigos, levando esses valores aí até a palma da sua mão, na sua sala, na sua cozinha, aonde você estiver nos vendo, assistindo, essas histórias que vão... E você vai viajando junto, vai... Poxa vida, seu Silvano, né? Tenho certeza que muita gente que está nos vendo agora está falando isso. Nossa, seu Silvano, olha, trabalhei com ele, joguei bola com ele, passeei com ele, enfim, tive um contato com ele. Muita gente, não só de Quintana, mas de todo o nosso Brasil de meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os nossos apoiadores e na sequência, seu Silvano tem mais histórias importantes que nós vamos abordar e você não pode perder. Então, até já. Roda de Amigos da sua casa, oferecimento. ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos. Itapuã Móveis Eletro. Dermativos, Farmácia de Manipulação. Cadone Distribuidora. Farmalong. DJD Mercado. Donatello Pizzaria. Multicoisas do Zan. Mamoça Store. Líder Supermercado. Mercado Santo Antônio. Lojinha Kids. Distribuidora de bebidas Os Irmãos. Virtual Gás e Virtual Utilidades em Herculândia. Supermercado Campante. Decar Lava Rápido e Polimentos. Panificadora Campante. Casa Natan. Conexão Animal Veterinária. Cantinho do Açaí, no Calçadão de Quintana. De volta por aqui então com o nosso amigo, companheiro de longa data e amigo de todo mundo, seu Silvano, que tem uma família maravilhosa e vai contar isso também. Seu Silvano, na época que o senhor teve sua família, seus filhos pequenos,
não existia tecnologia, não existia essas celulares, as TVs praticamente eram poucas pessoas que tinham, né? Hoje em dia, as crianças já nascem com o celular na mão. As famílias, elas vão nascendo aí entre as tecnologias. O que o senhor me diz em relação a isso? Hoje está mais difícil do que aquele tempo para criar uma família ou mais fácil? Ao meu ver, é mais fácil, mas é muito mais fácil. Porque eu já estou de idade, tenho pouco recurso, mas tem um Fusquinha aí que eu ainda dirijo ele, né? Você tem um carro, talvez a sua mulher tenha. O João, meu neto, que perdeu a Branca, tem um carro e muito do bom, né? Então, ele pode estudar uma faculdade. O Felipe, filho do Macira, ou como queiram, o Meleto, foi para a Austrália, né? Agora ele está na Itália. Ele veio procurar comigo cidadania italiana dos meus avôs, até que ele foi escapichando nos cartórios, tudo, ele conseguiu tudo. Então agora ele está morando na Itália. A vontade dele era morar uma temporada na Itália para ver a diferença que tinha, né? Então ele foi para lá. Ele foi para lá, porque, vamos dizer assim, como eu sou neto de italiano, aliás, nem de italiano, eu sou, vamos dizer assim, europeu. Porque o meu avô da minha mãe chamava-se Joaquim, era português. E o avô do meu pai, Ângelo Furlan, porque era italiano. Né? A sua mulher hoje ela é brasileira, mas ela deve ter algum sangue europeu também, como no caso você também deve ter, né? Sim, sim. Né? Então, vamos dizer assim, o Felipe achou por bem que lá na Itália ele vai conhecer coisas boas, né? Então, vamos dizer assim, é um rumo que ele tomou, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Que tudo dê certo, e vai dar, com certeza, né? Então, Você vê que hoje as facilidades é muito grande, né? Muito rápido, né? A velocidade, toma avião aqui, já está no outro país em poucas horas, pega o carro aqui, daqui a pouco já está no outro estado, né? Antigamente era muito mais difícil, né? difícil. Hoje ainda eu vi uma reportagem no canal Rural, me encheu os olhos, né? Pessoal tudo a cavalo, fazendo aqueles trechos de Minas, aonde foi a terra do ouro, aonde foi a terra do diamante, né? Lá ainda tem umas cidades que era tudo calçadas, justamente para passar só com cavalo, aquelas ruas estreitas, tudo, né? Eu fiquei encantado de ver aquilo lá, né? Porque, né, a gente cresceu em cima do cavalo, né? Com certeza. A gente cresceu em cima do cavalo. Tem até uma música que fala da poeira da estrada, né? Só resta saudade, não é? Veio o progresso e encobriu, não é? Não é isso? Seu Silvano que gosta muito de música sertaneja também. Ah, gosto. O tempo que você trabalhava na Rádio Quintana lá, na época da Copa do Mundo, eu fui lá com o Rildo para ele conseguir, né, a música do campeão brasileiro, né? Que era do Tonico Tinoco, né? Aí ele não achava, aí eu me lembro que ele ligou para você e você falou, Tonico Tinoco, lugar tanto, ele conseguiu a música lá, né? Que legal. Copa de 58, né? A música é do Tonico Tinoco. Tonico Tinoco. E como chama a música? Hã? Como chama a música? Campeão, o senhor falou? Campeão de brasileiro. Campeão de brasileiro. Já é isso daí, porque é muito antiga, né? Mas eu sei que o Rio conseguiu e passou. E naquela época o Brasil estava disputando essa Copa aqui, em 1914, né? O Meleto mandou fazer 20 camisetas dessa e deu de presente. Depois, quando tomou o 7-1, ele não queria que eu vestisse mais. Verdade. Passei 4 anos sem vestir essa camiseta.
Depois que viu que a outra Copa perdeu também, a outra Aí perdeu. costumou perder. Costuma perder, né? Porque a vida é assim mesmo. Então, depois do 7-1, o Melete não quis saber mais de camiseta do Brasil. Não. Brasil, pode ver, essa aqui é a Ficoba, né? É, tá F-Coba aqui na Escócia, aqui, né? Cinco estrelas. Exato, é F-Coba que é a empresa do Melete. É. Então, você não pôs estrela na sua. Né? Sua é roda de amigo. É a minha do nosso programa, nós vamos ter que colocar estrela também daqui a pouco, para ficar igual, né? Então, mas vamos dizer assim, ele também, ele era muito fanático, né? Agora hoje já veio a idade, já fez 61 anos, né? Então vai moderando mais, né? Vai moderando mais, né? Mas joga bola igual um menino ainda, né? Ah, joga. Dizer que ele joga bem, joga. Há uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, tinha aqui no Zequinha, né? Toda semana jogava muito bem, né? Jogava muito bem. É, ele joga tão bem no campo que quando você olha para ele não dá essa idade, né? Não parece que ele tem 61. Não dá. Um abraço aí pro Melete, né? Pra Cláudia, pra toda a família, gente boa toda a vida que nos acompanham sempre aí na nossa querida Tupã, né? Que estão lá com a F-Coba, uma loja ampla, completa, moderna, atendendo aí os homens da cidade e também do campo, né? Tem muitos materiais pro campo. Produto do campo. Quando a gente entra dentro da loja, a gente até lembra um pouco do tempo antigo, da enxada, da maquininha, né? O seu Silvano, e agora vamos, já que a gente está falando do Melete, vamos mexer um pouquinho com ele? Por que Melete? Da onde surgiu esse apelido? Ele saiu do sítio, veio morar aqui em Quintana, com a avó dele, que era a mãe da coisa, para tentar um emprego na Jato. Naquela época, ajeitaram para ele com 15 anos, para trabalhar na Jato, né? Então, aí tem o Paluzinho, que é hoje a gente conhece o Nenê Palu, né? Ele tem um nome, eu sabia o nome dele, mas não sei mais. E ele trabalhava na Jato. Toda pessoa que entrasse no começo, aí arrumava um apelido. Vamos arrumar um apelido. Como é que nós arrumamos um apelido do Macir? Ah, o Macir é mole que nem um omelete de uva. Aí, Melete. Ficou por Melete. Aí, quando ele candidatou a vereador, ele mesmo pôs na cédula. Né? Olha só. Pôs na cédula Melete, né? Porque ele era mais conhecido na cidade como Melete do que propriamente como Macir, né? Como Macir. E às vezes, em caso, lá tem um menino lá do sítio, lá, filho do Isidoro Vermelho, que é sobrinho do Tomazinho, que morreu esses dias, deve estar lembrado do Tomazinho. Sim. Né? Então, esse menino veio também trabalhar na Jato, veio morar aqui com um parente dele que morava aqui na cidade, né? E fizeram uma paçoquinha desenhada, para lá, mas de terra, né? De terra, né? É quem quer uma paçoquinha, aí quer dos outros, um BA que já era velho. Aí ele, eu quero. Pegou a paçoquinha. Quando ele deu uma dentada que era terra, ele foi, filha da... Aí começaram a chamar ele de paçoquinha. 2 dias ele voltou para o sítio, largou o emprego por causa disso. Olha só. Largou o emprego por causa disso. Um detalhe, né? É, um detalhe, uma coisa pequenininha, né? Ele era descendente espanhol, pai e mãe, né? Então, sangue forte, né? Exato. Então, largou o emprego. Largou o emprego por causa de uma brincadeira dessas coisas. Então, às vezes, essas brincadeiras faz bem e às vezes não faz. Né? Às vezes não faz, exatamente. Que nem para Melete, eu acho que fez bem, né? Fez bem. Tão bem que muita gente, às vezes, até não sabe o nome dele, né? Até não sabe o nome dele. Melete. E assim foi eleito vereador, assim representou o povo, assim joga bola, assim é escalado nos times, né? Melete. Então, vamos dizer assim, são coisas que você está remexendo, né? E as que eu sei, eu tenho que falar, né? Com certeza, lógico. Trazer essas histórias para o nosso programa. Então, e essa aí até é uma história bonita, né? Lógico, com certeza, uma história marcante, né? Uma história marcante, E depois ele foi mandado embora da Jato. Naquela época o Tupanzinho foi para Tupã, ele ia treinar lá. Aí o técnico do Tupã queria contratar ele. O
Tupã estava renovando o time, um povo novo, pegou o Tupãzinho e queria pegar ele também, né? Aí ele falou, olha, a Jato não me dá licença para mim vir treinar. Eu não quero mais perder o emprego da Jato, porque eu já fui mandado embora 2 vezes. Se eu mandasse 3, depois ele não quero mais. Então ele não quis pegar e jogar bola no Tupã, né? E aí o técnico Tupã veio aqui na minha casa falar para mim, dar um conselho para ele ir. Aí eu ainda falei para ele, falei, não, mas ele é muito baixinho, não tem... Falou, só que o futebol dele é muito grande pelo tamanho que ele tem. O rapaz, naquela época o Zico estava no auge, né? Falou, o Zico é o mais pequenininho do Brasil, é o melhor, né? É o melhor. Aí eu falei com ele, ele falou, não, pai, eu não vou mais não, não vou mais não. Eu decidi que não vou jogar bola, que vou jogar bola, passar tempo, mas vou ficar na Jato. Daí uns tempos a Jato mandou ele embora, e aqui tinha a loja do Maloca, né? Como é que chamava? A loja, eu esqueci o nome dela. Não me recordo. Aí a loja do Maloca ali, que trabalhava o Maloca, a Cláudia. Aí o Maloca chamou ele para vir aí, né? Ele era um mini sócio da loja ali, né? Um mini sócio. Mas depois o Maloca era sócio com o João Buzzi, né? Eles acabaram não se entendendo, né? Acabaram não se entendendo. Passou uma época também que ficou umas coisas difíceis, né? Com umas coisas difíceis, porque essas coisas é de temporada mesmo, né? E aí eles acabaram brigando, aí eles separaram, né? E lá tem a loja, a Cruz Atacadista, né? Cruz Atacadista. É. A Cláudia ficou lá até esses dias, até aposentar, né? Ficou até aposentar, agora ela saiu. Ela saiu. De vez em quando, a filha do Maloca chama ela para me dar uma mão lá, tudo, né? E ela veio, mas como participante, ela não participa mais da Cruz Atacadista, né? Já fez a sua contribuição e agora é curtir a vida e descansar, né? Eu também acho, também acho. Histórias do nosso amigo, seu Silvano Furlan, hoje no nosso Roda de Amigos. Seu Silvano, e o que mais deixa saudade para o senhor? Em toda essa história de vida que o senhor tem, em toda essa proximidade com Quintana, esse amor pelo município, toda essa história aí, o que mais deixa saudade para o Silvano Furlan? Os tempos que eu vivi lá no bairro Goiuguti, porque lá tem aqueles mineiros do Silvério, os mineiros dos Rodrigues, que é parente do João Alves, eles eram um povo daqueles mineiros que não media sacrifício para ajudar as pessoas. E também um povo alegre, estava sempre brincando, correndo, pulando. Você deve ter conhecido um pouco o Silvério, né? Sim, sim. Né? O José Nilton está aí, né? Isso. Foi prefeito, os irmãos dele. Toda vez que você encontra aquele povo, eles têm um sorriso aberto, uma conversa alegre para começar. Então, lá foi bom, foi bom. Ah, foi bom. Uma época que marcou, né? Que deixa uma história, né? Lá eu comecei a jogar minha bola, bote e também a amizade daquele povo era muito grande. Tanto é que a mãe do Adão, a dona Maria do Adão, era uma mineira antiga, morreu com mais de 100 anos. Mas antes de morrer ela falava que era ir lá para o Goiuguchi. O pai do Zé Coxinha, né? Nós conhecemos ele como Vicentinho Barbeiro, né? Que ele cortava cabelo direto. Ele ficou doente na cama mais ou menos uns 3 meses. Ele falava à mulher dele, se eu for lá para o Goiuguchi, eu saro. Se foi lá para o Goiuguchi, eu saro. Então, e lá quando nós compramos o sítio, era uma comunidade muito japonesa. Muito japonesa. Inclusive, o sítio que meu pai comprou tinha um rancho de bicho de seda. Rancho de bicho de seda, né? Então eu conheci como forma um bicho de seda, mas o pessoal nem não tem nenhuma noção do como forma, né? E metade do nosso sítio era de amora, né? Aí fomos arrancando amoreira e plantando lavoura naquela época, mas era algodão e mamona, amendoim tinha pouco. Na época, quando terminou a guerra, né? Mamona foi um preço muito alto, algodão foi um preço muito alto. Esse barracão que tem aqui, né? Aquela parte de tijolo no meio aí, agora isso aí é tudo no teto, né?
aquela parte de tijolo que tem no meio, era de um japonês que veio no Goiguchi, chamava Atsuo Kawano. Ele era sogro do José Sakuno, né? Então ele veio lá do Goiguchi. Ele passou a comprar arroz, depois o barracão grande de tijolo foi ele que mandou construir. Faz um tempo já, né? Muito tempo. Muito né? tempo. E mais tarde, o José Roberto Alfeire comprou isso daí e fez uma fábrica de veneno para formiga. Veneno para formiga, né? Depois eu não sei para quem que o José Roberto Alfeire, que acabou virando essa firma aí, que era do Maloca e do João. Muita história que tem aí por trás de tudo isso aí, né? Então, e esse Cavano, ele era lutador daquelas artes marciais, né? Então, lá no Goiguchi tinha escola, lá no campo da escola eles tinham campo de luta. Eu, quando fui na escola no primeiro ano, aprendi a jogar beisebol, que era do japonês lá, né? Aprendi salto com varas, né? Luta livre, que era a técnica deles, era o sumô, né? Era o sumô. Então, a escola que eu fui lá era uma escola muito boa. E uma vez veio uns padres jesuítas lá, e eu falei para ele, padre, esse nome, porque o nome certo é Goyoguchi. Goyoguchi. É japonês? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, esse nome é indígena. Não tinha índio por aqui? Eu falei, tinha. Inclusive, quando eu ia tombar terra nos primeiros anos, de vez em quando pegava um pedaço de panela de índio, né? Então, eu acho que lá mesmo houve muito índio no passado, né? Mas, vamos dizer assim, eu não cheguei a ver nenhum índio lá, né? Agora, japonês tinha muito. Japonês tinha muito. Então, o nome Goyoguchi é um nome indígena. Indígena, não é um nome japonês. Então, esses padres falaram, se tivesse um nome japonês, ele teria um K pelo meio, né? O japonês é Kawano, é Sakuno, é Takeshi, é Yukio, tudo tem um K no meio, né? O nome japonês. Exato. Né? Ele falou, agora esse Goiô, ele falou, é indígena. Que interessante. Indígena. Então, muito mais tarde, já quando eu era homem formado, que veio um padre e deu isso aí, mas eu não sei se é o certo, né? E esse bairro Goyoguchi era muito populoso, né? Tinha muita gente que Muita gente. muita gente morava. Muita gente, porque, vamos dizer Campo de futebol tinha lá, tinha muita coisa. né? Campo de futebol, campo de bote, campo de malha, né? E era um povo muito alegre, um povo que se ajudava, né? Um acabava de colher o algodão primeiro, mandava para o outro para ajudar lá, né? Era um povo muito, muito amigo, muito alegre, né? Muito bom. E o Silvano Furlan se sente maravilhoso com a família, feliz com a família? O que o senhor diria da família Furlan? Esse ano Orgulhoso? nós temos 7 irmãos vivos. 7 irmãos vivos. Se um dia você puder ir falar com o Zé Furlan ali, ou com o Toninho, você dá um chego lá e conversa um pouco com eles também. Ótimo, vamos lá. Então, e esse ano eu tive a perca da Branca. Sim, sim. Então, aí é uma coisa muito grande para a gente, você perder um filho, porque a gente sempre vai envelhecendo com a cabeça, uma memória que a gente vai enterrar. A gente é enterrado pelos filhos. Né? Exato, o ciclo natural, né? Então você perde uma pessoa que nem ela. Um dia conversando com ela, ela falou, a Branca era assim. Era muito inteligente, só que com ela era assim. É isso e acabou, né? Exato. Pau era pau e pedra era pedra. Bem decidida, né? E uma boa professora. Sem dúvida, ótimo. Boa professora. Eu pego o Fusca, aí tem essa escola perto do Pontilhão, e eu me lembro que muitas vezes eu fui lá levar comida para ela, outra vez levar uma parte de material que ela me pedia, né? Eu vejo ela. Eu passo lá
no Summer House eu vejo ela, né? Então, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, né? Mas que aconteceu. E que ninguém está livre. Exatamente. E ninguém tá... Mas eu pergunto para outras pessoas que passaram por isso aí, a dor é a mesma que eu estou passando. E a gente vai passar assim pro resto da vida, né? É uma dor que é difícil medir e quem nunca passou não sabe o tamanho dessa dor, né? Como eu também não sabia. Né? Graças a Deus que ela deixou uma história muito bonita, de amor, dedicação, né? Quantos alunos passaram pela mão dela, né? Então ela deixou um legado muito bonito para todos nós. Deixou. Eu fico contente com isso. Seu Silvano, e para as famílias que estão assistindo nós em casa, para a molecada, para as crianças, para todo mundo aí, que mensagem que o senhor deixa? Faça o bem sem olhar a quem. Esse prazer dispensa a maior recompensa. Então é isso daí. Que frase bonita. Vamos repetir de novo, seu Silvano. Faça o bem sem olhar a quem? Esse prazer dispensa a maior recompensa. Esse prazer recompensa a maior? Esse prazer dispensa a maior recompensa. Que bonito. Eu nunca tinha ouvido ainda. Então agora eu vou fazer um verso da enxada. Por favor. Não faça pouco, seu moço, do roceiro mal atrasado. É ele o maestro da enxada, que vira o chão ressecado. Aperte sua mão grossa, beije o seu rosto queimado. Esse caboclo, seu moço, é um brasileiro apurado. Poxa, que bonito, gente. Olha, o senhor decorou isso, esse verso da enxada. Tem mais algum, seu Silvano? Esse do Tonico Tinoco, o começo da carreira do Tonico Tinoco, né? Porque, vamos dizer, nós tínhamos um rádio no sítio, pilha de 400 válvulas. Então, só nós tínhamos aquele rádio no sítio. Então, chegava o dia do Tonico Tinoco, o dia do Mazzaropi, né? O dia do Durão Barbosa, né? Então, enchia a casa nossa para assistir, né? E como a gente tinha aquilo que era uma coisa boa para a gente assistir, né? Então a gente vai decorando algumas coisas, né? Tem mais algum verso, alguma coisa que o senhor lembra? Tudo aquilo que você veste e tudo aquilo que você come vem da mão desse caboclo, vem do suor desse homem, que traz a sua colheita, que na cidade consome, muitas vezes para lhe servir lá no sertão e passa fome. Roda de amigos de hoje está diferente. Que prazer mesmo, seu Silvano, conversar com o senhor esses momentos aí. Quero agradecer demais a sua disponibilidade de sentar com a gente e bater esse papo. Vamos encerrando com a graça de Deus, né? Você deve ser católico. Sim, graças a Deus. Muito católico, né? Então vamos encerrando com a graça de Deus. E para mim foi um orgulho deixar essas coisas gravadas. Que sirva para amanhã, ou para depois de amanhã, ou daqui 10 anos, 50 anos. Né? Para sempre será esse programa aqui na nossa página e você aí espalhado por todos os cantos do Brasil, sempre acompanhando o nosso programa. Tantas coisas que tem por muitas telas passando, na nossa tela é algo diferente. É raiz, é caipira, é pessoas de histórias, né, que sempre passam trazendo para a gente. E hoje a satisfação muito grande da nossa equipe ter o seu Silvano trazendo para a gente todas essas palavras e palavras bonitas. Assim, nós vamos nos despedindo e agradecendo a você que esteve com a gente até agora, aos nossos apoiadores também que sempre caminham com a gente e nos ajudam a manter viva essa história no nosso município de Quintana e para todo o nosso Brasil através das plataformas digitais. Você nos encontra no YouTube, na página Roda de Amigos, no Instagram, enfim, estamos sempre por ali levando essas coisas muito boas para você. Em nome do seu Silvano, da Dona Odete, da Marli, de toda a família Furlan, a gente deixa um feliz domingo, uma semana abençoada para você e para sua família e o próximo programa vai ser bom também. Então, sempre acompanhe a gente. Roda de Amigos, junto com o seu Silvano Furlan. Tudo aquilo que você veste e tudo aquilo que você come vem da mão desse caboclo, vem do suor desse homem, que
que traz a sua colheita, que na cidade consome, muitas vezes para lhe servir, lá no sertão e passa fome. Roda de Amigos da sua casa, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Itapuã Móveis Eletro, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Farmalong, DJD Mercado, Donatello Pizzaria, Multicoisas do Zan, Mamoça Store, Líder Supermercado, Mercado Santo Antônio, Lojinha Kids, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Virtual Gás e Virtual Utilidades em Herculândia, Supermercado Campante, Decar Lava Rápido e Polimentos, Panificadora Campante, Casa Natan, Conexão Animal Veterinária, Cantinho do Açaí, no Calçadão de Quintana.